1 Samuel, capítulo 14, versículo 6. O tema da palavra é nenhum impedimento. 1 Samuel 14, 6. Diz assim o versículo 6. Disse, pois, Jonatas a seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes circuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto. Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Pai querido, abençoe este momento. O Senhor já tem nos abençoado grandemente pela manhã. Foi algo assim do céu em nossas vidas. Em forma do teu falar, de uma forma bem mais alta do que o normal. Que o Senhor também dê graça a mim, à igreja, para este momento de pregação da tua palavra, em nome de Jesus. Esse texto é bem conhecido, pelo menos eu acho. Eu já ministrei nele algumas vezes, mas no contexto aqui desse versículo que me chamou a atenção, ao ler esse nenhum impedimento, eu comecei então a pensar em uma mensagem baseada nessa postura de Jonatas. Quero entrar um pouquinho no contexto histórico para desenvolver esse versículo. A situação na qual o povo de Deus se encontrava nesse período, os israelitas, era extremamente difícil, por não dizer quase desesperadora. Estavam prestes a entrar numa guerra totalmente, digamos assim, sem nenhuma chance de vencer o inimigo, humanamente falando. Era uma batalha totalmente injusta. Israel não tinha como vencer o poderoso inimigo, o poderoso exército filisteu. Não havia, humanamente falando, irmãos, não havia como Israel vencer. E você vai entender por quê. A desvantagem de Israel em relação aos filisteus que vieram confiantes na vitória, dada como certa, a desvantagem era muito grande. Enquanto os israelitas somavam apenas 600 homens que permaneceram com Saul, dos que saíram para esta batalha, seus adversários, os filisteus, vinham contra eles com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia da praia. Israel apenas com 600 homens, dos que restaram. Uma outra grande desvantagem era que, enquanto os inimigos vinham para esta batalha armados até os dentes, o povo de Israel, os soldados israelitas, o exército que estava com Saul e com Jonatas, que se resumiu a 600 homens, eles não tinham armas de guerra. Como lutar com um exército que vinha com 30.000 carros de guerra, com 6.000 cavaleiros e com os soldados que iam a pé? A Bíblia diz, uma multidão como a areia da beira da praia. Somente Saul e Jonatas tinham armas de guerra, aliás, tinham espadas e lanças. O restante não tinha. Como que eles iam batalhar e ganhar e vencer? Qual era a chance? Nem mínima.
Não havia nenhuma chance para que Israel saísse vencedor neste encontro, nesta batalha. Como eu disse, os filisteus confiantes, porque os próprios filisteus estavam massacrando Israel, dominando a ponto de Israel ter que pagar uma fortuna para amolar um arado, uma enxada, alguma coisa, ou ter alguma coisa lá junto aos filisteus. Não havia como, irmãos. Essa situação se tornou tão desesperadora que o povo que estava com Saul procurou salvar a própria pele. Eles não tinham como encarar. Os mais corajosos, ainda fiéis ao rei e Jonatas, permaneceram. O versículo 5 e 6 do capítulo 13 diz assim, reuniram-se os filisteus para a peleja contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo e multidão como a areia que está à beira mar. E subiram e se acamparam em Micmas, a oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Glória a Deus. Esta era a situação do povo de Deus. Esta era a real situação em que ele se encontrava. O desespero era tanto que eles se esconderam, alguns em cisternas. Cisterna mesmo, essa que alguns irmãos aqui têm certamente, para acumular água. E se esconderam em cisterna. E se esconderam em lugar que nem o inimigo iria se esconder. Outros chegaram ao absurdo de esconder em túmulos. Entraram em covas, em túmulos, para fugir dos filisteus. Outros em penhascos. Era uma situação. E outros abandonaram a família. Outros largaram tudo, saíram da cidade, atravessaram o Jordão e foram estar numa situação bem longe, bem segura. Como é que vai encarar? Seria como, hoje, usando o exemplo, não há nada demais nesse exemplo, um policial entrar em lugares perigosos, só com a roupa do corpo. No caso do Saul era mais ou menos isso. Como é que eles iam lutar? Não tinha nada. Uma coisa difícil demais. Difícil demais. Aí eu pergunto, você já esteve em alguma situação desesperadora? Você já esteve alguma vez em uma situação como esta? Se não esteve, talvez um dia venha a estar, pelo menos no sentido de ser parecido com uma situação assim, quando você se vê sem a menor possibilidade de alcançar, de resolver problemas, de alcançar alguma situação, de mudar uma situação, de dívidas impagáveis. Se olha para a direita, para a saída, para a direita, para a esquerda, você não vê saída. Você não sabe exatamente o que fazer, porque a pressão de todos os lados. São credores daqui, credores de lá, ligação, e tudo, e uma pressão, e dentro de casa. Espero que você não tenha passado por isso, mas se estiver passando, ou se vir a passar, você sabe que esses problemas que atormentam, muitas vezes nos levam pessoas a agir como israelitas. Fugir.
tentar fugir, tentar se esconder, jogar fora qualquer tipo de comunicação, sumir do mapa, morar em lugar bem longe, porque não suporta a situação. E assim eles ficaram. Fugir. Os únicos que tinham armas de guerra, espada e lança, como eu disse, eram Saul e Jonatas. E os homens ficavam cobrando deles alguma coisa, mas eles iam fazer o quê? Saul já tinha um certo problema de coragem, não era tão corajoso. Mas não podiam também fazer nada, não sabiam o que fazer. Em momentos como esse, que geram angústias, o medo gera medo e tantas coisas, o temor, muitos, a maioria, como os hebreus, tem a mesma reação. Fugir. Não dá para fazer nada. Procuram nas suas cisternas, suas covas, arrumam as malas, não é? Mudam o time, né? Tiram o time de campo. Enfim, por que não vê saída? Não se vê como vencer esta batalha. Mas aquilo que é impossível a nós, a Bíblia diz que é possível para Deus. Deus, ele tem um poder de gerar recomeço na vida das pessoas que é extraordinário. A confiança em Deus, a dependência de Deus, é algo fantástico, irmãos. A gente ainda não entendemos sobre dependência de Deus. A gente não compreende sobre deixar tudo na mão de Deus, usar a fé, olhar para o Deus Todo-Poderoso e começar do zero, crendo que Deus pode honrar. O Deus tem um poder de pegar alguém do nada, alguém que, em vez de fugir, prefere olhar para Ele, prefere pagar o preço e colocar nas alturas. Servimos a um Deus de recomeço, meus irmãos. Servimos a um Deus que deixou Lázaro morrer e falou: mas eu vou lá ressuscitá-lo. Irmãos, a gente não tem muita experiência com Deus, mas esse Deus é o extraordinário, meus irmãos. Se Ele tiver que fazer chover no deserto, Ele fará. Se Ele tiver que abrir o mar novamente para o seu povo, Ele fará. De certa forma, Ele já o fez, mediante a Jesus Cristo. Hoje nós temos acesso a Jesus Cristo. Nós temos uma esperança, nós temos um futuro. Mas como Deus é extraordinário. Então, muitos tomam a atitude que esses soldados tomaram, e não vamos crucificá-los por isso. Mas outros preferem agir diferente. Outros preferem se colocar numa posição de dependência total de Deus. Porque às vezes Deus nos leva a uma posição em que você fica totalmente desarmado de tudo. E você é obrigado ou a fugir ou se lançar nas mãos do Senhor. Eu não sei por que Deus às vezes permite que se esgote todo o esforço humano, todos os recursos humanos para começar uma reviravolta. Jonas resolveu tomar uma postura, resolveu agir, não como seus companheiros. Jonas, o príncipe de Israel. Por que príncipe? Porque era filho do rei Saul, então era príncipe. Ou nós fugimos, ou nós, então, tomamos a atitude que Jonas, ou melhor, Jonatas, estou mudando aqui, trazendo um cara lá para cá, tomou. Qual é a nossa postura? Como cristão, irmão, a gente precisa ter uma fé que vá às últimas consequências.
que permaneça firme, que olhe para o Senhor, que se renda, que se quebrante. Deus deixou o povo ficar sem saída para abrir o mar. Muitas vezes permitiu o povo não ter alimento para enviar o alimento. Deixou ficar sem água para tirar a água da rocha. Como Deus é maravilhoso. Você serve a um Deus que pode todas as coisas. Deixou Abraão esgotar toda a capacidade de ter filhos para fazer 2 milagres: recuperar Abraão e curar Sara. Ele deixou Zacarias ser velho, chegar à idade adulta, e Isabel também, para curar Isabel. E um casal de idosos, a Isabel amamentou ainda um menino chamado João Batista. Deus deixa certas coisas acontecer, para que nós tenhamos uma postura ou não. Jonas então resolveu agir, não por conta própria, mas numa dependência de Deus. Ele não teve uma fé dessas: eu vou determinar a minha bênção, eu vou determinar. Não, nós vamos entender isso. Ele teve uma dependência total de Deus, porque ele disse: ó, Deus vai mudar. Não era a situação, ó, Deus muda, não. Era algo extraordinário. Sua atuação, a situação de Jonatas era igualmente difícil. Ter armas de ferro ali, ter espada, ter lança, não mudava muita coisa. Apenas prolongava por alguns minutos a morte num combate. Não ia ter muita diferença. Não é? Todavia, Jonatas foi capaz de reverter o quadro totalmente adverso, que transformou uma batalha perdida numa das maiores vitórias da história de Israel. Através dele o Senhor livrou seu povo e infligiu uma pesada derrota aos seus tradicionais inimigos, através da atitude de Jonatas. Mas a pergunta que eu faço: qual foi o segredo de Jonatas para superar a própria angústia e conquistar uma vitória espetacular? Ele terminou sua bênção. O que ele fez? Irmãos, só existe uma resposta para qualquer um de nós, para Jonatas, para mim, para você. Só existe uma. E não é aquela costumada. Não, ele confiou em Deus. Claro que ele confiou em Deus, mas não é bem assim, tão simples. Na verdade, podemos afirmar que o fator determinante para o sucesso de Jonatas foi o conceito que ele tinha de Deus. A compreensão que ele tinha do Senhor, do seu caráter, dos seus atributos e da sua vontade. Os homens que fizeram grandes coisas neste mundo para Deus, ou no nome de Deus, foram homens que aprenderam a conhecer, a ter uma intimidade com Deus, ter um conceito de Deus. Deus não levanta homens para grandes obras sem que este tenha uma revelação real de quem é o Senhor. Os maiores homens são homens que passam madrugada de joelhos com Deus, conhecem a Deus. Deus é real para eles. Deus não é um nome, é uma pessoa na vida deles. Não pense que os grandes heróis da história secular, biblicamente falando, do passado, homens que fundaram denominações como Wesley, Martinho Lutero e outros mais, Calvino e outros mais, eles não fariam isso se o conceito de Deus, se a compreensão de quem era Deus na vida deles não tivesse, eles não tivessem esse entendimento. Acho fantástico a palavra de Jesus para Pedro. Pedro faz uma pergunta, aliás, estou trocando hoje as bolas. Jesus pergunta aos seus discípulos: que diz o povo que eu sou? Todo mundo respondeu ali, eles disseram o que o povo falava:
O povo diz que você é João Batista, Elias, ou Moisés, sei lá, algum dos grandes profetas e tal. Jesus, tudo bem. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu imediatamente: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. E por causa desta revelação, sobre esta pedra, no significado do nome de Pedro, mas a pedra era Jesus, eu edificarei a minha igreja. Pedro seria um homem usado por Deus, coluna, a qual Deus iria usar para edificar a igreja dele. Grandes revelações viriam para Pedro, grandes batalhas enfrentaria também, mas ele tinha um conceito de Deus, ele compreendeu quem era Jesus Cristo, ele compreendeu o caráter do Senhor, ele compreendeu os seus atributos por uma revelação de Deus. As grandes obras no nome de Jesus não são realizadas por qualquer pessoa, mas por pessoas que começam a conhecer o caráter de Deus. E não tem como conhecer o caráter de Deus sem ser provado e aprovado, sem enfrentar adversidades, assim como ninguém cria músculos deitado no sofá, assim como ninguém cria músculo desejando ter músculos. Tem que passar por dores, tem que ser submetido à pressão. Esses dias tem passado, não sei se vai passar ainda, já acabou no Globo Esporte, um repórter lá que cismou de se meter ao mesmo treinamento que os caras que lutam aí arrebentam um outro. Não sei se aquele é luta, mas tudo bem, são eles. E o cara ficou desesperado, é uma coisa sobre-humana, o treinamento para lutar aí, essas lutas que fazem tanto sucesso para quem gosta. Muitas dores. Não foi porque hoje te vê pessoas vendendo uma fé muito barata. Não, eu confio. Não. Fala para o teu Deus, fala para o teu problema. Não diga para Deus que o problema é grande. Diga para o teu problema que Deus é grande. Coisa bonita de falar, mas quero ver a realidade. Ninguém chega a isso sem um conceito de Deus. Jonatas foi dominado por uma convicção irrevogável que o Senhor o chamou à batalha. Porque a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, não nos deu espírito de medo, de moderação sim, de contentamento sim, mas de covardia não. Jonas foi tomado por este conceito prático que ele tinha, pela compreensão prática do Deus de Israel. Ele teve a convicção de que Deus está falando, isso pode ser mudado. Quem deveria mudar era o rei, mas o rei era covarde. Então Deus vai dar essa convicção ao coração de Jonatas. Ele tem a convicção de que Deus está chamando à batalha. É por isso que ele vai dizer, voltando ao capítulo 14, no versículo 6, na primeira parte. Ele diz assim para o seu escudeiro: disse, pois, seu escudeiro, vem, passemos a guarnição desde circuncisos. Ninguém iria chamar alguém para ser um soldado kamikaze, um soldado suicida. Ninguém nessa consciência iria encarar um exército sozinho, com 30 mil soldados, carros, 6 mil cavaleiros, uma multidão de soldados como a areia da praia. Deus colocou no coração dele algo. Deus falou, deu impulso a ele se levanta, fala para o escudeiro, vem, passemos a guarnição destes circuncisos. E ele completa o restante da frase, mas eu vou mais à frente.
enquanto Saul, angustiado, andava de um lado para outro dentro da tenda, imaginando quem o Senhor poderia enviar para deter os filisteus, Jonatas acreditou, pelo impulso que ele teve de Deus, que esse enviado poderia ser ele próprio, e isso o levou à ação. Irmão, Deus nunca quer que você recue diante dos problemas, por mais difícil que seja. Mas você precisa ir para o seu quarto, você precisa ir para o joelho, você precisa crer mais em Deus, confiar mais no Senhor, confiar mais na sua oração, confiar mais nesse Deus que você diz que acredita, e não terceirizar a sua fé. Saul estava querendo alguém para terceirizar essa batalha. Quem pode resolver isso para mim? E aflito na tenda lá do comandante, ele era o comandante maior, como rei, para lá e para cá, para lá e para cá, e desesperado. E Jonatas sente que Deus o está chamando para a batalha. Deus só pode mudar coisas em gente que acredita. Deus só pode mudar coisas através de pessoas que se colocam para a batalha. Mas está cheio de igreja terceirizando a sua fé. Alguém ganhar lá a batalha por ela. E ele então chama o escudeiro. Deixa eu dizer uma coisa. Todas as decisões que tomamos na vida têm suas consequências. Ficar parado também é uma decisão. E suas consequências nem sempre são boas. Às vezes você decide não fazer nada. Você não vai chegar a lugar nenhum. Mas Deus está te chamando à batalha. Quando Paulo pregava em Listra, tinha um coxo ouvindo Paulo. E ele está pregando. Certamente dando testemunho também, falando de curas e tal. De coisas que Deus fizer através da vida dele. De repente Paulo olhou para o coxo, um aleijado que nunca andara. Quando Paulo olhou para ele, diz o texto que ele viu que este homem tinha fé para ser curado. E ele disse para o homem: levanta-te, ponha-te direito sobre os seus pés. Ponha-te direito sobre os seus pés. Diz o texto que esse homem deu um salto e começou a andar. O milagre foi tão tremendo que, obviamente, se você passar muito tempo sem andar, muito tempo, você não vai conseguir sair logo de pé, porque não vai ter muita firmeza. Alguém vai ter que segurar. Mas esse homem se colocou de pé e começou a glorificar e a louvar a Deus. É isso que Deus está dizendo para você. Se coloque de pé. Ouça a palavra, tenha fé e reaja. Porque o que tem gente ouvindo, mas não reage. Tem gente que acredita que Deus pode mudar coisa, mas não faz nada para Deus mudar. Não age baseado no impulso de Deus na sua vida. O que tem gente ouvindo a palavra, mas não coloca em prática, não vai mudar, pois os ouvintes da palavra apenas não vão a lugar nenhum. Reagir, crer baseado, obviamente, na convicção, na fé na palavra, e não de maneira a tentar a Deus. Não é esse evangelho que agrada a Deus, mas o que é movido por uma convicção. É movido por uma convicção. Você tem que reagir. E quando você começar a reagir, através da atitude de fé na palavra, você verá o que Deus poderá fazer por ti. Vamos, vem. Quando ele disse vem, foi para o escudeiro, eu escrevendo, eu me lembrei de Jesus falando para Pedro. Quando Pedro disse para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E aí Jesus disse: vem. E Pedro começou a andar. Vamos lá. Vamos sair dessa inércia. Vamos parar com isso. Nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Vamos nos apresentar aos filisteus. E ele diz mais à frente então, versículo 6 ainda lá na frente: porventura o Senhor nos ajudará nisto. Porque para o Senhor, o que ele diz mais, irmãos?
Nenhum impedimento há o quê? Com muitos ou? Para o Senhor não há impedimento. Para livrar com muitos ou com poucos. Meus irmãos, coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. É um conceito de Deus que pode todas as coisas. Da compreensão. Não importa se a gente tem... Para Deus não faz a diferença. Então, munido dessa compreensão, ele parte. Ele vai em direção para o arraial filisteu. Ele não atirou-se afoitamente contra os obstáculos, nem se conduziu de maneira impensada. A ação inconsequente, muitas vezes, ela pode ser tão ruim quanto a inatividade, ou até pior. Ele não vai de maneira inconsequente. Ele não se joga para saber se Deus vai sustentá-lo. Ele olhou e falou, Deus pode mudar isto, mas só vai mudar se a gente se levantar. Só vai mudar se a gente for. Ele então chama o escudeiro. E ele combina algo com o seu escudeiro. Ele diz assim, versículo 8. Disse-os, pois, Jonatas, eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer. Se nos disserem assim, parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Se eles falarem, venham até nós, Deus está conosco. Isso é o sinal do que eu estou sentindo de Deus. Ah, pastor, eu sinto impulso para fazer, mas não sei se vai dar certo. Nem sei, mas eu fico aquilo pensando, aquilo fica no meu coração. Como saber se é de Deus ou não? Eu tenho a solução para você. Eu também não sei. Mas o que eu digo para você é, faça. Se for de Deus, a resposta vai ser positiva. Se for de Deus, vai acontecer. Porque a palavra de Deus não volta. Nós também não temos certeza absoluta de muitas coisas. Então ele tem um impulso. Mas ele diz, se disserem, venham até nós, então é de Deus. E se eles dissessem, pare aí não era de Deus. O que eles fariam? No meu caso, vazava. No meu caso, preparar para morrer com honra. Não daria para fugir. Mas teria valido a pena, penso eu, no caso deles. E eles então foram e se apresentaram. Continuando a leitura, diz, dando-se, pois, a conhecer, versículo 11, a guarnição dos filisteus disseram eles, eis que já os hebreus estão saindo dos buracos que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram, subi a nós, e nós vos daremos a uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro, sobe atrás de mim. O que ele disse? Porque o Senhor, nas mãos de Israel. Ele nem disse na minha mão, nas mãos de Israel. Porque o que ele disse? Se eles disserem, subi até nós, Deus nos entregou. Deus é conosco. E então diz ainda o texto na leitura seguinte, Jonas trepou de gatinhas e o seu escudeiro atrás. Os filisteus caíram diante de Jonatas e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Deve ser um quadrado pequeno aí, alguma coisa. No versículo 15 diz, houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo.
Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e a terra se estremeceu, e tudo passou a ser Deus veio, se manifestou de uma maneira que ele trouxe terror aos filisteus. O versículo 20 diz: então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Com Saul, depois que houve alguns acontecimentos de barulho, de gritos e tal, ele quer saber o que está acontecendo. Enfim, vai para a batalha, vai lá dar uma olhada. E qual é a cena? Os filisteus estavam se matando, um matando o outro. Versículo 21 diz: também com os filisteus, dantes havia hebreus que subiram com eles ao arraial, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto da peleja. Versículo 23 diz: assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Deus só espera uma atitude tua. O restante é por conta dele. Puxa vida, o Flamengo jogou hoje? Porque isso foi de flamenguista. Eu quero ver de Real Madrid. Preste atenção, irmão, no que eu vou te dizer. Deus só quer que você dê o primeiro passo. Toma atitude, o restante é por conta dele. Ok, Cristiano Ronaldo. Irmãos, dê o primeiro passo. Porque se você não der o primeiro, Deus não vai poder dar os passos seguintes na tua vida. Haja pela fé. Faça a inscrição. Ah, mas tem 200 na minha frente. Tem 2.000 na minha frente. E daí? Deus pode inverter a fila. E os últimos vão ser os primeiros, e você é o escolhido, um dos escolhidos. Quem abre porta é Deus. Amém ou não amém? Vai lá fazer. Dê o primeiro passo. Se prepare. Faça curso técnico. Entre na faculdade. Faça alguma coisa. Tem tanta coisa aí, irmãos, para se fazer. Os serviços básicos que muitos estão abandonando não vão acabar não, irmãos. Todo mundo precisa de um bom eletricista. O cara cisma que vai ser eletricista, começa a fazer, pega fogo da casa, vai chamar você. Aí tu ora para pegar fogo de casa de mau eletricista. Amém ou não amém? Tornearia, tem que fazer peça. Ora para os velhos morrer e você entra. Morrer não, se aposentar. Irmão, a gente não olha para a fé, a gente fica só para dificuldade. Oh, meu Deus. Irmão, se prepara que Deus abre porta para você, irmão. É o que a Bíblia diz. Jonathan deu o primeiro passo. Não foi de maneira aleatória. Não foi de maneira a tentar a Deus. Ele sentiu o impulso de Deus. Mas ele sabe que o homem é falho. Vamos lá. Se eles disserem: venham até nós, que confiança encheu o coração deste homem. Quando a porta se abre, a confiança vem. Se Deus abriu uma porta, Ele abre 10 se for necessário. Eu não acredito num Deus que abre uma porta, tem 10 e Ele não pode. Fala: ih, meu filho, deu ruim porque eu abri só uma, mas tem mais 10 e já era. Eu não acredito nesse Deus. Lembre-se que quando Deus foi libertar Pedro da cadeia, eram vários portões. Lá dentro da prisão ele quebrou as cadeias, quebrou tudo. E à medida que Pedro viu o portão, fazia assim, ó. Pedro andava o portão, algum velho fazia... Que portão enferrujado? E ninguém botou a mão, um anjo ia na frente assim, o portão...
Daqui a pouco Pedro está na rua, pensando que tinha morrido. Eu estou no céu, mas o céu está bem feio aqui. Que céu é esse? Eu morri e tal. Aí daqui a pouco ele para, caiu em si. Ele fala, o Senhor mandou o seu anjo. Eu estou vivo, me liscou, eu estou vivo. Aí ele correu na casa da Maria lá. A Maria tinha uma cela na casa dela. Estava todo mundo orando lá no pequeno grupo. Ele bateu, nada. Bateu. Aí veio a criada. Quem é? Sou eu. É fantasma. Correu e voltou para dentro de casa. E Pedro continuou batendo. Ela olhou de novo. É Pedro mesmo. Aí alguém contou, disse, não, é o seu fantasma. A situação era tão difícil que achava que era o fantasma de Pedro. É o seu fantasma. Pedro, não, sou eu aqui, vem, sou eu. Aí apertaram Pedro, era Pedro mesmo. Pedro estava no interior da cela, cadeia nos braços, nas pernas e preso ao tronco. O anjo se manifestou. Ainda falou assim, Pedro, levanta, acorda, você já está pronto para morrer? Pedro estava lá, só esperando. O outro dia, nego arrancar o pescoço dele, porque era a sentença de morte. Está lá, desanimado, já era. Hoje nem comecei minha carreira, nem fui missionário, nem nada. Deus falou, cuida minhas ovelhas, só se for ovelhas espirituais, porque pelo jeito já era. Pedro está lá. Tem muitos Pedros aí, acorrentados no seu desânimo. Acorda, Pedro! Diga ao seu vizinho, Pedro, acorda! Acorrentado nos seus desânimos, acorrentado na sua incredulidade, acorrentado nessa postura de porque Pedro estava assim, ele já tinha dado baixa da firma, já falou, Deus, meu nome está ilegalzinho, tá? Eu tinha entregado os pontos. O anjo entrou, levanta Pedro, cinge-te, põe a capa. Pedro obedeceu. E o anjo vai na frente, os portões vão se abrindo automaticamente. Quando chegou na rua, o anjo meteu o pé. Não tinha mais nada para fazer. E Pedro, que paraíso é esse? Parece que um lugar que eu já conheço. Até que ele disse, Deus enviou o seu anjo. Tome atitude. Deixa o restante por conta de Deus. Depois que Jonas tomou atitude, que Deus confirmou, a alegria, a segurança, a confiança veio. Como eu disse, até brincando, e se é o contrário, é impossível ser o contrário. É impossível que a atitude de fé não dê em nada. É impossível. Deus honra a fé, principalmente quando essa fé é baseada nos impulsos da palavra dele. É impossível. Virou um terror de Deus. E a vitória... E a derrota iminente transformou-se numa grande vitória. Os filisteus começaram a destruir um ao outro. Os traidores, tinha israelita traidor. Voltaram e se viraram contra os filisteus. Estavam com eles, tanto medo ficou do lado deles. Se voltaram contra eles. Os desertores, aqueles que tinham passado o Jordão rapado fora, voltaram. Tudo isso aconteceu porque alguém tomado pela convicção que que para o Senhor não havia impedimento de livrar com muitos ou com poucos, partiu para a ação. Por isso que essas coisas aconteceram. Deus pode fazer o mesmo por mim, por você. Deus não está em crise. O nosso Deus continua o mesmo. E digo mais para você, vivemos uma época em que nós, se agirmos pela fé, veremos grandes milagres de Deus. Essa época é um desafio para crer, para agir pela fé, para ver o mover de Deus. Tudo passou a ser o mover de Deus. Para os israelitas, alegria. Para o inimigo, pavor, derrota, terror. E de uma iminente derrota, Deus deu grande vitória. Mas a palavra-chave é: dê o primeiro passo. O restante Deus vai abrir na sua vida. Precisamos crer em Deus, finalizando. Um Deus que age em favor dos seus servos. Que intervém na história de homens e mulheres que ousam crer e dar o primeiro passo.
que é fiel às suas promessas, que socorre seus filhos e transforma iminentes derrotas em grandes vitórias para a glória dele. Creia em Deus. Que momento bom para vermos o agir invisível da poderosa mão de Deus. Glórias ao Senhor. Ele está com a sua igreja. Ele estava com Israel. A questão é, você está com ele? Você está agindo? Mas ele está com a sua igreja. Ele é o nosso Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.